Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo num universo fascinante, que é a cosmologia do povo Pipipã. É uma visão de mundo tão, mas tão enraizada na Terra que muda completamente a forma como a gente entende a fronteira entre a vida, a liderança comunitária e a própria eternidade. Ao longo deste estudo, a gente vai explorar de forma bem detalhada e respeitosa os territórios sagrados e as entidades espirituais dessa comunidade. A ideia central aqui é entender como o mundo físico e o espiritual simplesmente não tem separação para eles, sabe? Tudo está super conectado num ciclo contínuo de cuidado coletivo. Para nossa análise fluir melhor, o estudo de hoje está dividido em 4 partes bem lógicas. Primeiro, os territórios sagrados dos Pipipã. Em seguida, o mistério do encantamento. Depois, a liderança na vida terrena. E, para fechar, os guardiões do bem coletivo. Parte 1, territórios sagrados dos Pipipã. Certo, vamos mergulhar logo nisso, começando exatamente pela base física e real que sustenta toda essa crença. Olha só, a espiritualidade deles tem um endereço exato na natureza. O material-fonte destaca âncoras geográficas muito específicas, principalmente a Serra Negra, com um foco muito especial no território da aldeia Pedra Tinideira e também a Barra do Juá. Mas atenção num detalhe absolutamente crucial. Para a tradição Pipipã, esses lugares não são apenas montanhas ou acidentes geográficos normais, de jeito nenhum. Essas áreas são literalmente habitats sagrados de entidades espirituais. A terra ali não é só um recurso, é um espaço vivo, habitado por presenças que exigem muito respeito e reverência. É como se a própria geografia fosse um imenso templo ao ar livre. Parte 2, o mistério do encantamento. E é exatamente saindo dessa geografia palpável que a nossa narrativa dá um salto, entrando num conceito metafísico fascinante dessa tradição. Vamos dar uma olhada nesta distinção conceitual muito clara que as fontes trazem, porque é aqui que as coisas ficam muito interessantes. De um lado da balança, a gente tem o que eles chamam de morte comum, que seria aquele fim definitivo da nossa jornada existencial. Mas do outro lado está o encantamento. A crença Pipipã entende que o encantamento simplesmente contorna totalmente a mortalidade comum. Eles não conheceram a morte comum. Em vez da pessoa perecer, ela passa por uma preservação divina, algo orquestrado diretamente por Deus para garantir uma guarda eterna. Então a morte não é um ponto final, mas uma transição de estado absurdamente poderosa. E a gente precisa definir formalmente esse termo. Os encantados, segundo os textos que estamos analisando, são essas entidades espirituais preservadas pelo divino com um propósito muito claro: atuar como guardiões eternos da comunidade. Um detalhe incrível das fontes é a figura de Anduré, que é reconhecido justamente como um dos primeiríssimos encantados dessa tradição. É super importante a gente entender que a visão indígena não vê esses seres apenas como almas que partiram e sumiram no ar. Nada disso. Eles são protetores superativos, vigilantes e que continuam engajados o tempo todo com o mundo dos vivos. Parte 3, liderança na vida terrena. Só que para a gente entender bem por que ocorre essa preservação espiritual, a gente precisa olhar um pouco para trás, para o passado terreno deles. O texto detalha muito bem quem eles eram. Em vida, essas pessoas não eram comuns. Foram líderes totalmente exemplares, que guiaram o povo com enorme sabedoria. Eles atuavam como curadores, sarando tanto as feridas físicas quanto as espirituais da tribo. E também eram os grandes organizadores de toda a estrutura social indígena. A lógica interna da cosmologia deles faz muito sentido, não é? Essas contribuições gigantescas para o tecido social enquanto estavam vivos foram exatamente o motivo de terem sido escolhidos para essa preservação eterna. Ou seja, um mérito excepcional em prol do coletivo se transforma em uma elevação espiritual direta. Parte 4. Guardiões do bem coletivo. Vamos seguir em frente e ver como esse ciclo final e eterno se constrói a partir daquela liderança lá da Terra. E aí surge uma pergunta bem natural neste ponto da análise. Afinal, qual é o papel prático dos encantados hoje, operando lá do plano espiritual? É essa ponte entre o passado tão produtivo e o impacto contínuo que eles exercem hoje em dia que dá todo o sentido a essa crença. E olha, as funções deles hoje são de uma atividade incessante. O documento diz que eles continuam o tempo todo fornecendo orientação e proteção. Claro que o foco principal é ajudar diretamente as populações nativas para manter a tribo unida e segura. Mas o mais revelador sobre a grandeza dessa crença é que a guarda deles não é exclusiva. Eles também prestam auxílio a não indígenas que vão até eles em busca de apoio. É uma guarda eterna super expansiva, que cruza barreiras culturais para estender a mão essencialmente a qualquer pessoa que precise de amparo espiritual. Isso ilustra de forma brilhante a tese central de toda essa visão. Tem uma citação direta das fontes que é super marcante.
O encantamento é uma forma de vida contínua dedicada ao bem-estar coletivo. Com essa frase única, o texto cristaliza o propósito da crença. Não se trata de uma glorificação individual depois da vida, mas de um compromisso inquebrável com o próximo. Aquele trabalho de cuidar da comunidade simplesmente não acaba quando o corpo se vai. Ele ganha um caráter infinito. Para a gente concluir os dados de hoje, fica no ar uma provocação estrutural muito profunda. Quando a gente observa um sistema em que os grandes líderes nunca deixam de proteger o seu povo, isso nos faz pensar em como as nossas próprias definições modernas de legado, de comunidade e de dever poderiam ser remodeladas por essa ideia de cuidado contínuo e eterno. É uma lição silenciosa lá das montanhas da Serra Negra que reverbera muito, muito além das suas fronteiras físicas. Fica a reflexão sobre o impacto de um legado que literalmente nunca morre. A gente agradece demais a todo mundo que acompanhou mais essa análise até o final. E olha, fica o convite para se inscrever no canal do YouTube Brasil Cultura Invisível e continuar descobrindo saberes tão profundos quanto este. Até a próxima!